Talvez você esteja ansiosa. Esse é o devocional de hoje. Em Lucas 10:41, diz assim: Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Tem algumas traduções que diz que ela escolheu a boa parte, porque em meio a tantos afazeres ali, essa história, Marta e Maria, para quem não sabe, era irmã de Lázaro, Lázaro, o amigo de Jesus que foi ressuscitado por ele. E nesse dia aqui, Jesus estava na casa delas, e assim que Jesus chegou, ele começou a ensinar, e Maria sentou, se jogou mesmo aos pés de Jesus, ficou ali sentadinha ouvindo aquilo que Jesus tinha a dizer, ensinar. Enquanto Marta estava inquieta nos afazeres de casa, nas coisas, e ansiosa de preparar tudo, e Jesus ensinou ela nesse tempo, nesse momento. Porque, gente, servir é importante. Servir é necessário, servir é um princípio bíblico, mas ele não é mais importante do que a gente se lançar aos pés de Cristo, do que a gente aprender mais sobre Jesus. Aqui, hoje eu não vou ler exatamente o que a pastora escreveu, porque eu sinto no meu coração de falar das minhas experiências, de coisas que eu vi, daquilo que o Espírito Santo está colocando no meu coração. E a ansiedade, ela é o excesso de futuro. Então, você fica tão atordoada com aquilo que pode acontecer que entra o medo, entra a angústia. Então, tudo isso paralisa, porque o medo nada mais é do que a fé no reino errado. Nós cremos no reino de Deus. O medo está num reino errado. Então, quando nós damos mais crédito ao medo, aquilo que pode acontecer, a ansiedade invade, a gente deixa de acessar aquilo que Jesus nos ensinou, se lançar aos pés dele e confiar, entregar, porque a ansiedade diz muito sobre o controle, e eu tenho propriedade para dizer isso, porque é algo que Deus está trabalhando em mim, porque às vezes a gente quer ter o controle de todas as coisas, mas a partir do momento que nós deixamos Cristo governar a nossa vida, nós damos o controle para Ele. Então, tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Tudo. Até mesmo aquilo que a gente acha que está dando errado. Mas talvez o que está dando errado é para nos ensinar, é para fortalecer as nossas raízes, é para nos confrontar, é para nos preparar para uma nova estação. E esse devocional, a pastora fala muito sobre decisão, a gente pode decidir, de fato, essa frase eu quero ler, exatamente como ela coloca, ó, as decisões de hoje serão o nosso chão de amanhã. Por isso, escolha bem, decida dizer sim ao convite dos pés de Cristo. Ouça as palavras, né? Assim como Maria, ela escolheu, ela estava sentada próxima a ele, ouvindo suas palavras, recebendo cura e direção. Então, mulher, pare agora mesmo na sua sala, no quarto, onde estiver, posicione-se como Maria e escute com atenção. Ele certamente tem algo fresco a lhe dizer hoje. E é isso, sabe? Às vezes a gente se perde olhando a vida dos outros nas mídias sociais, se comparando, e isso traz ansiedade. Nossa geração eu acredito que seja a maior geração doente por comparação, né? A ansiedade, a depressão são as doenças do século.
E elas vêm do quê? Vêm de a depressão, excesso de passado. Então, ficamos prisioneiras a um passado de dor, não liberamos perdão, e aquilo atrofia a nossa vida, nos paralisa. Existe sim, elas tem camadas, né, a depressão. Existe primeira porta da alma mesmo, doença da alma. Não é só espiritual, é uma doença da alma, das emoções, daquilo que você está remoendo. E isso dá legalidade, abre a porta para que o acesso espiritual de demônios que venham para aprisionar ainda mais a vida dessa pessoa. Então, tudo isso pode ser tratado por uma decisão. Os profissionais da saúde são profissionais capacitados, levantados por Deus para ajudar, psicólogos, psicanalistas, coaches, mas a cura verdadeiramente vem por Jesus. Todos os profissionais são caminhos de cura. E eu não invalido nenhuma, eu defendo. Mas a gente também tem que ter essa consciência que a cura, na essência mesmo, vem por Jesus. E agora a ansiedade é o excesso do futuro. É eu ficar pensando tanto, mas e se der errado? E se eu fizer assim? E se eu for assado? E a gente esquece de parar e ouvir a voz de Deus. Marta estava tão atarefada que ela esqueceu de aproveitar aquele melhor momento com Jesus, porque ela não teria Jesus ali sempre na casa dela. E ao invés de ela parar, assim como Maria, sentar e ouvir o que Jesus estava falando, ela ficou preocupada em agradar, em fazer. E quantas vezes dentro da igreja existem pessoas, ministérios que estão tão cheios de serviço, do fazer, servir, a agenda abarrotada, que não consegue sentar em um culto para ouvir a palavra de Deus. Isso é muito sério, gente. É o que eu falei, servir é um princípio bíblico, mas ele não está acima de ter acesso ao Senhor direto, ouvir, buscar, sentar, ser exortada, ser direcionada. Então, muito cuidado com isso. Esse é o devocional de hoje. Tchau, tchau.